Bom, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a parte prática do que levar para a feira, mas só que dentro dessa parte prática do que levar, eu vou estar explicando também algumas peças que às vezes a gente, quando é artesão, a gente quer muito perfeição da peça, que é tudo assim muito igual está na receita, igual dentro de um padrão. E muitas vezes a pessoa que vai comprar essa peça, ela não percebe que está fora daquele padrão. Ela quer uma peça muito bem feita, harmoniosa e bonita, e que atinja um objetivo. Então é o caso da peça que eu vou estar trabalhando hoje. Então esse é um tapete trevo de 4 folhas. E eu tem um vídeo dele no canal, onde eu explico em detalhes, carreira por carreira, essa peça rosa. Eu vou deixar o link aí na descrição. Bem, mas qual o conceito dessa peça? Quando eu peguei um gráfico de ponto cruz e fui fazer essa peça. Quando eu fiz essa peça, eu não consegui, porque ela tem o tamanho, né, o padrão, e eu não consegui encaixar dentro do tamanho da peça o trevo. Então, voltando aqui a peça, desse lado ficaram mais quadradinhos do que desse. Então tá uma diferença aqui nos quadradinhos. Eu não consegui chegar num padrão de deixar, por exemplo, 3 aqui e 3 aqui. Então eu pensei assim, não vou levar essa peça. E eu nessa tentativa de acertar, fazer essa peça, eu acabei fazendo 20 tapetes desse. Aí eu pensei, bom, eu não vou levar esse tapete porque não está num padrão bonito. Faltou, né, quadradinhos de um lado. Então mas só que como a feira ela era muito grande, então eu resolvi levar esses 20 tapetes e depois lá para o final, se caso eu não tivesse tapete, eu colocaria eles e colocaria uma promoção. Aí assim eu sairia fora desses tapetes e teria peça, né? Não ficaria com risco de correr falta de peça no fim da feira. Aí a feira, no primeiro dia, ela é para lojistas, então o lojista chegou e eu tinha separado esses tapetes numa sacola, num saco plástico. Todas as minhas peças eu tenho um carinho muito grande por elas. E eu coloquei uma etiqueta escrito tapete trevo da sorte. E aí chegou um rapaz e falou para mim, eu quero ver esses tapetes. Aí eu falei, pode abrir, pode olhar. Aí o rapaz abriu. Assim que ele abriu, ele não olhou da mesma forma que eu. Ele virou o tapete. Então, na hora que vira esse tapete, pronto, acabou o problema. Ele não tem mais nenhum problema. Porque é normal, né? Às vezes, a gente fazer um tapete onde aqui o início, ele tem diferença daqui, porque ele vai ser visto dessa forma. Então, aí ele falou, eu vou ficar com todos, lindo, maravilhoso, um acabamento, né, muito bom. E assim ele comprou os 20 tapetes. Então eu parei assim para pensar muito nessa questão da perfeição. Às vezes a gente procura uma perfeição na peça e assim, que não tem necessidade disso. Né? Então esses tapetes eles estavam muito bem feitos, eles foram vendidos no primeiro dia todos e eu assim vendi num preço de todos os outros tapetes, ele não chegou a ficar em promoção, porque eu olhei esse tapete somente o defeito dele, eu não olhei a qualidade dele. Então como eu estava olhando ele na horizontal, eu percebia que tinham diferenças de um lado para o outro, mas na vertical já não aparecia mais isso. Será que a gente não faz muitas vezes isso na vida?
né, da gente ficar olhando o que está errado na vida da gente e deixa de olhar o que está certo, o que é positivo, o que é belo. Então, é uma reflexão, né, do que levar para a feira hoje, que é você levar para a feira esse lado positivo, é você ver as coisas por vários ângulos. Então, eu olhei esse tapete somente de uma linha. Eu não virei ele, eu não olhei ele como o rapaz já foi colocando, já foi olhando ele, até da forma que a gente usa, porque na hora de colocar numa porta, você vai colocar ele daquele formato que ele olhou. Ele já olhou do jeito certo, né? Que ele iria comercializar na loja dele. Então, olha, a dica de hoje é: se você não tiver ideia do que levar para a feira, tapetes. Tapete é com flores, sem flores, simples. Hoje, como as casas estão pequenas, então o tapetinho menor para kitnet vende bastante. Outras pessoas têm casas muito grandes, então querem tapetes maior para pôr na beirada da cama, um tapete maior. Jogos de tapete assim para cozinha, com 2 pequenos e um grande. E eu vou estar mostrando, né, no decorrer aí, vários modelos de tapete. Esse tapete é um que eu vendo muito, o pessoal gosta muito desse tapete trevo de 4 folhas, e que foi uma peça que eu julguei que ia ser uma peça que não ia dar, né, vendas. E foi uma peça muito aceita. Aí todos os outros eventos eu sempre tenho desse tapete. O link, então, como eu falei, de passo a passo dele eu vou deixar na descrição. E é isso, gente. Vamos aprender a fazer peças bem feitas, mas não perfeitas, porque a perfeição, ela vem de Deus. A partir do momento que você colocou Deus na sua peça, ela já está perfeita. Agora, uma coisa, assim, que eu priorizo muito nos meus tapetes é a questão dele ficar retinho, né? Dele não ficar assim todo torto. Então, para mim, tapete tem que ficar certo. Para mim, tapete, na hora que eu coloco, que nem o caso desses trevos aqui, ele tem que ficar certinho no chão. Eu não tenho que ficar arrumando ele com mão, com nada. Do jeito que eu coloco, ele tem que ficar reto, ele tem que ficar todo certinho no chão. Então, se ele tem um bico mais trabalhado, como o bico torcido, ele também tem que, na hora que eu jogo ele no chão, ele tem que cair certinho. E essa questão ela é muito importante, porque, principalmente, né, para quem trabalha o pronto entregue, que vende para lojas, eles olham muito essa questão. Que nem esse tapete, ele não tem bico de acabamento. Eu acabei ele só no ponto alto. Como eu não estava assim com muita ideia de vendas dele, então eu fiz um quadro, né? Eu fiz ele uma borda aqui com ponto alto e fiz uns detalhes aqui em ponto alto também. E agradou, né? Assim, a venda dele é muito boa. Aí eu resolvi até continuar sem colocar esses bicos de acabamento nesse modelo especificamente. Eu acabei deixando ele simples porque ele agradou tanto dessa forma que eu comercializei. Então eu pensei, para que eu vou mexer na peça que está boa? Então a nossa dica de hoje é: o que levar para a feira? Você leva para a feira trabalhos extremamente bem feitos, mas não precisam ser perfeitos.